Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre os cuidados na compra e venda de imóvel em Portugal. Você está vendo aqui uma linha do tempo, os principais pontos dessa negociação. Vou falar rapidamente para você aqui, de forma bem prática, bem didática. Fique conosco aí para verificar os principais pontos, tá? Nós vamos falar aí principalmente do ponto 2 ao ponto 7. Porque o ponto 1 você está vendo aqui, angariação do imóvel, o imóvel foi ali, vai ser anunciado para negociação, comprador, vendedor, ok. E o final é o registro do imóvel, né? Falamos assim mesmo aqui em Portugal, registro. No Brasil nós falamos registro, né? Mas em Portugal é assim mesmo. Então, número 2, nós temos aqui o primeiro passo, né, a entrega dos documentos necessários. Então, o imóvel vai ser vendido, o vendedor ali vai providenciar todos os documentos necessários do imóvel. Em regra, é o vendedor, né, não a lei que fale sobre isso, mas, em regra, é o vendedor que vai entregar os documentos, porque ele que tem esses documentos, tá? Então, é muito importante saber quais são esses documentos. Nós vamos voltar aqui ao número 2 no final para falarmos um pouco mais sobre isso de forma bem rápida, tá? E análise dos documentos pelo jurídico. Não adianta saber quais são os documentos, não adianta ter todos os documentos, se não houver uma boa análise desses documentos. Ok? Então nós temos aqui a análise dos documentos pelo jurídico. Por quê? Porque é uma análise extremamente técnica, é muito importante saber analisar os documentos e o jurídico sabe. Ok? Número 4, laudo de aprovação. Então vamos chamar de laudo de aprovação, pode ter qualquer outro nome, mas vai haver ali o laudo de aprovação ou ainda o pedido de retificações, dizendo, olha, falta documento tal, preciso dos documentos, desse documento aqui, não pode ser feito sem esse documento, ou ainda, olha, nós recebemos o documento, mas falta aqui uma retificação. Então, vai haver necessidade de um requerimento de determinado documento, por exemplo, né? Então, número 5, a solução de retificação, como nós falamos, né, tem que ser retificado, vai se recomendar a retificação, ou ainda uma recomendação de ressalva. Essa ressalva será feita no contrato promessa de compra e venda, tá? Que é o CPCV, está aqui no número 6. Elaboração do CPCV com ou sem ressalvas, tá? Então, se houver aqui no número 5 uma necessidade de ressalva, porque foi recomendada a ressalva, então aqui no número 6 vai haver uma elaboração do CPCV com ressalvas, ok? Então, no número 7, que é o nosso último ponto aqui, a escritura pública. Ocorreu tudo bem? Então, a escritura pública foi agendada lá no notário e pronto, foi assinada. Aqui acabou, esses são os principais pontos, mas esse é o ideal. Infelizmente, acontecem alguns problemas. E é isso, e esse vídeo é um tipo de alerta, por isso que nós chamamos de os cuidados antes da compra do imóvel. Ou melhor dizendo, antes da assinatura do contrato promessa de compra e venda. Porque é um contrato, e é um contrato promessa. E aí você vai, dependendo das cláusulas que houver nesse contrato promessa, você pode aí, infelizmente, ter alguns prejuízos e transtornos, tá? Então vamos nos atentar a isso e esse é o motivo do vídeo. Você ter uma ideia do panorama geral aqui e ainda saber quais os cuidados tomar, tá? Então, entrega dos documentos necessários. Nós estamos vendo aqui quais são esses documentos. Alguns deles. A primeira coisa que o jurídico vai te pedir, a primeira coisa é certidão de registro predial. Tá? E a caderneta predial. Existe um rol de documentos, uma lista de documentos. O primeiro ponto, ter esses dois documentos, ok? Certidão de registro predial e caderneta predial, que pode ser urbana ou rural. Aliás, nós temos vídeos específicos sobre cada um desses documentos. Temos uma playlist. Você vai ter o link na descrição deste vídeo e também fixo no primeiro comentário. Tá? Então vamos aqui à segunda anotação, que fala sobre o contrato promessa de compra e venda, que pode ter ressalvas ou não. Melhor que não haja nenhuma ressalva, que esteja tudo de forma já resolvida, né? Mas quais são os cuidados aí em relação às cláusulas? Talvez esse é o assunto mais importante aqui do vídeo.
né? Porque, como eu disse, esse contrato promessa é o que vai obrigar as partes, né? Por quê? Temos que pensar, é um contrato, ok. Então, se eu tenho um contrato, eu tenho uma obrigação, né? A partir do momento que eu assinei, eu vou ali assumir obrigações, e às vezes obrigações com valor significativo, né? Ele é um contrato promessa, ou seja, eu estou me comprometendo a fazer alguma coisa, né? Estou me comprometendo, eu estou assinando um contrato promessa. E qual é a consequência, ou quais são as consequências se eu não cumprir a promessa? Temos que pensar nisso, as consequências, e essas consequências estarão aonde? Nas cláusulas, né, desse contrato promessa. Então é loucura assinar um contrato promessa sem analisar as cláusulas, e acontece com frequência. E qual é essa promessa? É uma promessa de compra e venda. Então o vendedor está se obrigando a vender e o comprador está se obrigando a comprar. Agora, se houver alguma impossibilidade no meio do caminho, aí está o problema. Tá? Por exemplo, o prazo para assinar a escritura. Tem contrato promessa, vamos chamar de CPCV, né? Que é o contrato promessa de compra e venda, que coloca, olha, 10 dias a partir de hoje vai ser assinada a escritura. E quando vamos analisar o caso, a pessoa não consegue simplesmente em 10 dias assinar aquela escritura. Existe um problema. Por exemplo, tem pessoas que ligam no escritório e falam, olha, eu não consegui assinar a escritura porque o banco exigiu um documento e demorou, atrasou o processo e eu não consegui o financiamento. E eu paguei 10 mil euros de adiantamento para o vendedor e agora ele não quer me devolver, dizendo que eu perdi o sinal. Aí falou, ok, vamos ver o contrato. E no contrato lá está dizendo justamente isso. Se houvesse algum problema por parte do comprador, que ele não cumprisse a promessa, né, que é o contrato promessa, que ele não cumprisse a promessa que ele assinou, que ele perderia o sinal. Estava lá no contrato. Então ela pagou 10 mil euros, não conseguiu cumprir em razão do financiamento, que é uma questão dela, não é do vendedor, ele não tem nada a ver com isso. Então ela de fato perdeu o sinal. Isso é um problema seríssimo que pode ir para tribunal, dar uma longa história, mas em tese perdeu mesmo. Da mesma forma, o incumprimento da parte do vendedor, que às vezes falta um documento essencial, tem algum problema na licença de autorização do imóvel, e aí não consegue cumprir o prazo e tem a devolução do sinal em dobro, conforme o artigo aqui que nós estamos vendo do Código Civil. Tá? Mas tudo isso pode ser resolvido previamente, de forma com cautela, para que esses problemas não ocorram, de acordo com o artigo 405 do Código Civil. Fica a nossa dica final aqui para você, que é a liberdade contratual. O que significa isso? As partes podem fazer um acordo ali, fazer algumas ressalvas nas cláusulas ali desse CPCV. Tudo se resolve num bom contrato bem elaborado entre as partes, em que essas possibilidades, esses problemas estejam ali bem acordadas, que hajam cláusulas tratando dessa questão. Ok? Sobre o prazo da escritura, sobre as ressalvas que nós comentamos. Não vamos falar sobre isso aqui agora, muito sobre isso, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Nós temos um vídeo específico falando sobre o contrato promessa de compra e venda, que é de fato algo muito complexo, porque são várias cláusulas, enfim, e aqui o vídeo ficaria muito extenso. O que é importante você saber, para a gente fechar aqui, eu espero ter ajudado, espero muito ter contribuído com você, essa é a intenção. E qual é a nossa dica final, geral aqui, o resumo disso? Você tem que fazer uma boa análise dos documentos, ok? Ter todos os documentos. Depois disso, você tem que verificar o prazo que você vai colocar na escritura pública, se você vai conseguir ou não cumprir aquele prazo, ok? São 2 meses, são 3 meses, quantos meses você terá ali a partir do contrato para assinar a escritura pública. Isso é muito importante. E também ali as cláusulas do contrato promessa de compra e venda em relação a, se não ocorrer, se a parte não conseguir cumprir, qual vai ser a consequência. Tudo isso tem que ser acordado entre as partes e colocado no contrato promessa de compra e venda.
Ok? Então estamos encerrando por aqui.